Então, boa noite para todo mundo de novo. Obrigado pela conversa anterior, tava divertido. Mas vamos começar, né? Eu queria, assim, primariamente, não sei se todo mundo viu, né? Dedicar hoje também as vítimas, as 227 vítimas até o momento, talvez tenha aumentado, e as famílias das vítimas do terremoto do Haiti no Shabat passado, né? É bom a gente lembrar que a situação está meio drástica, então que a Hashem ajude o pessoal lá o mais rápido possível. A paraxá dessa semana, hoje me perguntaram, como é que você faz para escolher o como é que você faz para escolher o tema que você vai discutir na paraxá e tudo mais? Eu não sei se eu tenho uma resposta para isso, certo? Eu até falei assim, é o que me chama mais atenção, mas é o que me chama atenção na hora. Tem horas que eu começo a preparar o estudo, já aconteceu várias vezes, eu começar a preparar o estudo na sexta-feira ou às vezes no Shabat, e quando eu tô terminando, quando já é para fazer o meu resumo, eu decido mudar tudo, pegar outras fontes e fazer outra coisa. Então é uma coisa meio de feeling mesmo. Mas eu normalmente estou aberto a sugestões. Se as pessoas quiserem muito saber um assunto, como algumas pessoas já me pediram assuntos meio complicados, e eu tô num blinéder aí, numa promessa só que peronomútil, sobre um assunto específico, talvez eu encare esse assunto mais numa outra situação, né? Então fica aí a ideia. Se alguém quiser sugerir alguma coisa, por favor. Não garanto que eu vou falar sobre o assunto, mas pelo menos fica em aberto. Então, o assunto de hoje, como a gente tem discutido certas coisas com certa frequência, eu quis encarar de novo. Eu acho importante a gente falar de Lashon Hara. Já me reclamaram, de novo o assunto de Lashon Hara, eu prefiro não saber muito dessa história e tudo mais, né? Mas assim, não é o assunto hoje, não é Lashon Hara, é um pedaço do assunto, o foco é outro hoje, né? Então a gente vive, e principalmente isso vem por causa do mundo que a gente vive hoje, né? Em que julgar o outro, ou deixar de fazê-lo, teoricamente é um valor importante, né? A gente não tenta diminuir qualquer um baseado em superficialidades, como cor da pele, associações culturais, etc. Isso não é aceitável socialmente hoje em dia, né? Então a gente tenta. Eu achei engraçado que hoje na discussão que a gente teve na faculdade teve justamente um caso desse, né? No qual, na época do apartheid na África do Sul, o primeiro transplante de coração que foi um sucesso foi um coração transplantado de um negro para um branco, e num local no qual isso era proibido. Não era permitido nem fazer uma transfusão de sangue de um negro para o branco, por exemplo. Mas aí a gente vê que principalmente o médico responsável, ele foi um cara que não aceitava muito isso ali na área dele, né? Mas a gente vai vendo que essas coisas estão ganhando uma força diferente, vamos dizer assim. Pelo menos teoricamente na sociedade. Isso não é tão, isso é mal visto hoje em dia. Você fazer esse tipo de julgamento e diminuir o outro baseado nessas superficialidades, hoje em dia é uma coisa não tão aceitável, né? Então a gente vê esses conceitos de justiça, igualdade, compaixão começarem a ganhar um aspecto mais forte, né? E isso a gente tem que lembrar que meio que começou com Abraham, né? Abraham foi o cara que começou essa revolução, né? Principalmente a questão da compaixão, a questão da bondade com os outros, né? Então a gente tem que lembrar sempre disso. Isso faz parte da nossa cultura, isso faz parte do nosso entendimento como o povo que deveríamos ser, pelo menos, né? Mas mesmo assim, a gente se encontra num tempo no qual o julgamento está muito presente da mesma forma, né? E frequentemente os julgamentos mais duros que a gente encontra se escondem atrás de situações ou ideias que fingem ser aquela coisa de cabeça aberta. Não julgo ninguém, mas fulano, né? Então a gente cria uma situação muito comum. Eu aceito tudo e todo mundo, menos aqueles que não concordam comigo, né? Ou então eu não julgo ninguém, a não ser que você não pense como eu, nesse caso você é uma pessoa terrível. Então a gente tem essa espécie de paradoxo no mundo de hoje em dia, né? Então, eu tava lendo uma matéria e me deparei com uma frase bem interessante. Mais ou menos, estava em inglês, então eu tive que traduzir, talvez não tenha ficado ideal, mas ele fala mais ou menos assim: pessoas julgam todo julgamento como ruim, tem zero tolerância para intolerância e excluem todos que fazem qualquer tipo de separação. Professam essa forma de viver sem serem capazes de viver assim de fato. E nem deveriam, pois julgamento, intolerância e separação podem ter seus lugares.
Então o objetivo de hoje é aquele simples que não é simples, né? Considerando isso que eu acabei de falar, explorando a Torá, qual que é o significado de não julgar? Esse é o ideal que a gente busca, e se for, quando que ele é razoável e quando ele não é razoável? Quando que a gente usa isso? E aí eu sou obrigado a ir para Pirkei Avot, né? Pirkei Avot, essa frase é famosa, eu vou ler só um pedaço e depois a gente volta no resto. Não julgue o teu próximo até que te encontres na situação. Ponto. Tá? Então, esse é o pedaço que a gente mais lembra, mas ele é só um pedaço do que Hillel está falando aí. Né? De novo, isso é parte da ideia que Hillel apresenta, não é a ideia toda. O que ele está dizendo? Hillel dizia, não te apartes da comunidade, não respondas por ti antes do dia da tua morte, ou seja, não confie em você mesmo até o dia que você morrer, e não julgue o teu próximo até que te encontres na situação. Ok? Então, quando a gente pode julgar o outro segundo Hillel? Essa que é a pergunta. Quando que a gente pode... O Hillel está dizendo, não julgue o próximo até que se encontre na mesma situação. Quando que a gente pode julgar ele? Nunca. Nunca você pode julgar segundo esse escrito em Pirkei Avot. A gente nunca pode julgar o outro, porque eu nunca vou saber como é viver como o outro. A gente pode tentar entender, a gente pode ter certas experiências nas quais são possíveis conexões sentimentais com o outro, mas você saber e estar na mesma situação do outro nunca vai acontecer. Tá? Você pode estar numa coisa parecida, mas nunca é igual. Né? Hillel está dizendo com essas palavras o seguinte: eu nunca vou ter como saber exatamente o que está acontecendo. Só tem uma pessoa que sabe, aliás, duas, né? A Hashem e a própria pessoa. Né? E em algum nível, portanto, eu sou obrigado a não julgar. Em algum nível. O que isso quer dizer? Isso, o não julgar, é uma virtude. A Mishnah está dizendo que é o que a gente tem que fazer. Isso é o que a gente chama de Derech HaChaim, é o caminho para a vida, né? É o caminho da vida, mas é a Torá. O que a Torá fala? O que a Torá fala? Quando a gente fala de obrigações deoraita, né? Que é obrigações, as mitzvot que vêm diretamente da Torá, né? Tem algum passuque da Torá que fala isso? Né? E aí eu botei provavelmente o que as pessoas que costumam ler Torá vão lembrar de cara. Vai, cara, número 2. Não fareis injustiça no juízo, não favorecerás a face do pobre, nem honrarás o rico. Com justiça julgará seu próximo. Betzedek tishpot amiterra. Né? Então, com justiça você vai julgar o teu povo. Beleza. Mas a verdade é que é na paraxá dessa semana que a gente encontra a fonte. A fonte que eu falei, a fonte de Deorai, que a Torá fala, que você não pode julgar o próximo, né? Onde que está a mitzvah da Torá da obrigação de não julgar o próximo? Número 3, a Torá diz o seguinte: guarda-te da chaga da lepra. De novo, essa lepra aqui não é Hanseníase, tá? Lepra aqui é tsarat, né? Aí tá, Hishamer Binegá Hatzarat. Tsarat não é Hanseníase, Tsarat é Tsarat. Tsarat é aquela doença que ela é uma emanação física de um problema espiritual. De onde é que vem a Tsarat? Aí a Torá vai explicar. De observar bem e fazer conforme tudo que os sacerdotes levitas, como lhes ordenei, cuidares de fazer. Recorda-te do que Hashem, teu Deus, fez a Miriam no caminho quando sais do Egito. O que é que gera Tsarat? Fofoca. Lachonará. Que gera Tsarat e Lachonará. Tá? E aí é interessante. O que o Rashi fala? O Rashi fala, se você quiser se guardar contra a lepra, contra a Tsarat, não faça Lachonará. Lembre do que aconteceu com Miriam, que fez Lachonará contra seu irmão e foi acometida com Tsarat. Tá? Então, o que é que não pode fazer? O que é que a Torá está falando aqui? Não pode... não pode... Você tem que tomar cuidado com a lepra. Então, com o Tsarat. Então você não vai fazer Lashon Hará. Tá, mas a gente tá falando de julgar o próximo. Tá envolvido? Tá, mas isso aqui me parece uma questão de Lashon Hará e não de julgar o próximo, né? Então, o que o Urashi tá dizendo aqui é que não é uma mitzvah, mas é uma ideia importante. É assim que o Urashi interpreta o Pasuk. Pra variar, o Nachman de Zuramban não concorda. O que ele fala?
Número 4. Na minha opinião é que esse é, na verdade, um mandamento. Assim como lembra-te do Shabat, do dia de Shabat para santificá-lo. Ou seja, quando Hashem fala Zachor le Shabat, Leom Shabat, lembrar do dia de Shabat, isso é um mandamento, a gente tem que guardar o Shabat. Né? Lembra-te neste dia no qual saíste da terra do Egito. Então a gente tem que lembrar todos os dias da saída do Egito. Isso também é um mandamento. Lembra-te daquilo que Amaleque fez. Então a gente também tem que lembrar. Então o Rambam pegou vários casos nos quais é mandamento você lembrar de uma coisa para fazer essa comparação. Né? E ele continua dizendo assim: todos esses são mandamentos, portanto esse verso também é como aqueles, um aviso contra o Lashon Hará. Além disso, é um aviso contra o Lashon Hará. É um mandamento positivo para que lembremos das punições que Hashem enviou à justa profetisa que falou de seu irmão com a intenção de mostrar sua misericórdia que ela amava. Ou seja, a intenção de Miriam era ser misericordiosa porque ela achava que o Moshe estava fazendo uma coisa errada. Ela queria que o Moshe fizesse a coisa certa. Foi uma coisa de misericórdia, não necessariamente. Ela fez com amor, é isso que ele está falando. Mesmo com todos os seus feitos, eles não a salvaram. Então, mesmo ela sendo uma pessoa justa, uma profetisa e tudo mais, ela ainda foi acometida com Sarata. É isso que ele está falando. Tá? Esse entendimento do Rambam, quanto ao Passuca, é uma coisa importante. O que ele está dizendo aqui? É uma mitzvah, sim. Mas o que é que está acontecendo aqui? O Lashon Hará é um efeito que gera um outro efeito. Qual que é esse outro efeito? Que é a Tzarat. Ou seja, o Lashon Hará vem de uma coisa que gera... A fofoca vem de uma coisa que gera outra, que é a Tzarat, a lepra. Mas qual que é essa coisa primária? É isso que o Rambam está perguntando. Essa coisa primária seria julgar o outro. E eu queria compartilhar uma fonte antes da gente entrar de fato na discussão. Aqui no caso o Targum Yonatan, para quem não sabe, o Targum é uma espécie de tradução da Torá com inspiração divina. Então ele também faz parte do nosso entendimento, ele também tem uma força significativa. Né? E o Targum ele vai explicar que a mitzvah não está diretamente relacionada ao Lashon Hará. E daqui que o Rambam vai tirar a ideia dele. Né? Mas sim com aquilo que levaria ao Lashon Hará, levaria a fofoca. Por que eu diria algo negativo sobre outra pessoa para alguém? Essa é a pergunta importante que a gente tem que fazer. Se eu estou conversando com vocês, eu começo a falar uma coisa ruim de outra pessoa. Por que eu estou fazendo isso? Isso acontece porque eu estou pensando alguma coisa sobre aquela pessoa, essa coisa negativa, e eu não consigo me aguentar, e eu queria dividir meu pensamento com meu amigo sobre outra pessoa. Só que a Torá não vê isso com bons olhos. O passo dado antes de Lashon Hará é o meu jeito de ver o outro. E o que o Targum fala sobre isso? Número 5. Tenha atenção que ninguém condene seu próximo, pois poderá ser acometido. Com Tzarat, né? Lembre-se do que Hashem fez com Miriam, que desprezou Moshe por algo que não estava dentro dele. Ou seja, ela avaliou ele errado e ainda levou isso para frente. Ela foi acometida com Tzarat e você teve que esperar no caminho, no caso o povo, né? Quando estavam saindo do Egito. Então, porque ela foi acometida, o povo inteiro teve que parar. Ou seja, quando alguém faz Lashon Hará por causa de um julgamento de outra pessoa, quando alguém faz essa fofoca, o povo, a comunidade como um todo para. Então é uma coisa meio séria, né? A mitzvah, segundo o Targum, é o quê? Não está envolvida diretamente com o Lashon Hará. O Lashon Hará é um efeito secundário. O que é que vem antes? Julgar o outro. A Torá diz, não faça isso. É isso que o Targum está falando, não julgue o outro. Mas aí tem uma distinção muito importante que a gente tem que fazer. A expressão não julgar, o que quer dizer? É comum na nossa vida uma coisa acontecer. O quê? Quando a gente não julga, o que a gente está fazendo? Às vezes a gente está sendo amoral. Né? Se eu não for capaz de julgar uma coisa, olhar para essa coisa como boa ou ruim, o que a gente está fazendo? A gente está tirando a moral da história. O judeu faz isso? Acho que não. Então, se a gente não conseguir olhar para uma situação e ver incrível, é uma situação incrível que está acontecendo, quanta hesed que aquela pessoa tem, quanta bondade que aquela pessoa tem dentro dela, e, sei lá, se inspirar com isso, você está perdendo uma oportunidade.
Ou que nem eu passei na semana passada, né? A gente tava durante um dos EADs aqui e eu fiquei impressionado com a concentração de uma das pessoas. Ela nem piscava. Ela olhava assim, ela piscava assim uma vez a cada minuto. A concentração absurda do indivíduo. E eu fiquei impressionado. Eu fiquei pensando, como é que isso é possível ter tanta concentração? Porque eu sou uma pessoa não muito concentrada. Então eu fiquei abismado com aquela situação. E eu até falei assim, minha meta é essa agora, tentar ser desse jeito. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que se você não é capaz de julgar uma coisa boa como ruim, às vezes você não sabe o que fazer. Então, quando uma conversa entre duas pessoas está ruim e uma ataca a outra, por exemplo, e você pensa, como é que é possível fazer algo assim? Você está julgando. Mas isso é negativo, isso é ruim necessariamente? O Derer Hashem, o caminho de Deus, é julgar. Aí você fala assim, mas tá dizendo que não pode julgar? Só que não é julgar assim. Volta para o Targum, que o Targum tá falando. Desprezou Moshe por algo que não estava dentro dele. A gente tem que lembrar que aquela coisa não necessariamente está dentro daquela pessoa. Aquela é uma situação, às vezes, para você aprender com outra. Aprender outra coisa. Né? Então, todas as situações devem ser observadas, devem ser avaliadas. Como é que a Torá pode dizer que existem dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte, e depois dizer que não existe o bem e o mal? Você percebe qual que é o problema? Como que seria possível falar uma coisa dessa e logo depois se contradizer? A gente acredita na diferença de bem e mal. A Torá fala da diferença entre o bem e o mal. Então como é que a gente pode falar assim, não, eu não julgo ninguém? A expressão não é essa. A gente tem que diferenciar o não julgar de não tirar conclusões precipitadas. De não avaliar aquela pessoa a partir de uma ação, ou de 2 ou de 10. Às vezes a pessoa é aquilo mesmo, mas quem é você para dizer que não é? Que é o que é. Entendeu? Isso gera o quê? A gente tem que olhar para uma coisa que eu ou alguém fez e pensar, isso não foi certo. A ação não foi certa. Ou me inspirar por aquelas belas midot, por aquelas características bonitas das pessoas e tentar melhorar. É isso que Hashem está pedindo da gente. Você avalia a situação e fala, talvez para mim não seja o melhor caminho. Aquela pessoa não tem nada a ver com isso. Óbvio que às vezes você vai ter que intervir. Cada situação é uma situação. A gente tem de tomar cuidado com as nossas traduções das coisas. Se eu traduzo uma pessoa, se eu falo assim, essa pessoa é ruim baseado em uma coisa que ela falou, isso é um problema. Se volta ao começo. Se eu avalio que uma pessoa é ruim baseado no que ela pensa, que é diferente do que eu penso, isso é ruim. Certo? Aí o que é que a gente está falando? A gente está fazendo? A gente está violando a mitzvah. A gente está esquecendo do que Hashem fez para Miriam. Eu não sei quem é aquela pessoa, eu não sei quais são as dificuldades, quais são as batalhas daquela pessoa. E você provavelmente nunca vai saber. Deal with it. Lide com isso da melhor forma possível. Eu não posso definir a essência daquele ser humano, isso volta a alguns estudos para trás que a gente estava discutindo a essência, que as essências não necessariamente estão conectadas às ações, né? Então eu não posso definir a essência daquele indivíduo a partir de uma quantidade mínima de conhecimento que eu tenho sobre ele, né? Ou no pouco que eu vi. A gente é crítico, a gente busca moralidade, mas a gente não tira conclusões precipitadas. É isso que Hillel está falando. Não confie em você até o dia da sua morte. Não confia muito nas suas percepções, não. Tenta avaliar para você o que aquilo quer dizer. Para os outros, você não tem como. Você não tem como dizer que aquela situação é ruim para outras vezes. Ele está se defendendo de um jeito que é o único jeito que ele consegue se defender. Como é que você vai falar para ele não se defender? Então, o problema é que é comum a gente ter dificuldade com esse tipo de coisa. E o pior, quando a gente está mal, por exemplo, a gente tenta deixar, mesmo que sem querer, o maior número de pessoas para baixo possível. Parece que a depressão precisa de companhia. Eu tô deprimido. O que você tem? Ah, não, a vida é ruim e tal, não sei o que. A outra pessoa fica deprimida quando você está falando. Né? Então, isso, momentaneamente, faz com que a gente se sinta um pouco melhor. Né? Como se a sua condição ruim tivesse sido normalizada ali pelo fato dos outros também estarem na mesma condição. Mas isso é negativo, a gente não pode fazer esse tipo de coisa. Até porque a gente até pode se sentir melhor naquele momento, mas é uma resolução de curto prazo. E logo a gente vai ter que agir de novo e botar mais alguém para baixo. E talvez existam duas razões para que a gente
tem essa ação de correr logo. A gente decide, não, vamos tomar a minha conclusão aqui, e eu vou julgar logo o outro, vou traduzir a pessoa do jeito que eu acho melhor, e a gente baseia isso numa porção ínfima da vida daquela pessoa a qual a gente teve acesso. O que é isso? É uma mistura de duas midotas bem negativas, que a gente chama arrogância e ignorância. Ignorância é uma daquelas midotas que eu acho difícil a gente falar que é bom em algum momento. A arrogância tem seus momentos, mas em geral é negativo, né? E é uma maravilha bem entre aspas, né? Ver esses dois trabalhando juntos. Um nível, a gente vê vários níveis de atuação dessas duas, né? O primeiro, e talvez um dos mais importantes, é você não tem ideia do contexto da situação, né? Vou dar um exemplo, considerando a situação atual. Se você visse alguém entrando numa loja, antes de entrar na loja, ela botava luva, máscara ou máscaras, né? Abria a porta com o cotovelo. Há 2 anos atrás, se você visse isso, você ia falar assim, nossa, coitado, é obsessivo compulsivo. Não é possível, né? Inclusive, a gente ia pensar assim, cara, isso deve ser trauma da infância ou qualquer coisa parecida. Hoje em dia, é normal ver essa situação, né? Se é obsessivo compulsivo ou não, não dá pra saber. Entendeu? A questão é que a gente vê essa situação, às vezes até às vezes no meio da rua, em ambientes abertos, mantendo distância, você ainda vê discussões quanto a isso, gente batendo boca porque tá de máscara, porque não tá de máscara, ou qualquer coisa parecida. Cuida da sua, você quer usar, usa, não quer, sei lá, entendeu? Segue a regra que tá sendo mandada. Ah, não pode entrar no negócio sem máscara. Então não entra. Não, pra que você vai bater boca nessas coisas? Ah, eu não acredito nisso. Tá, paciência. A discussão não é essa, não é questão política, é simplesmente o que é o normal hoje? O normal hoje a gente vê pessoas de máscara. Há 3 anos atrás, se você visse gente andando na rua, fala que a gente tá no Japão, as pessoas andam de máscara, né? Então, tudo é baseado num contexto, né? Qual que seria o segundo nível? Seria a falta de contexto, e além disso, você não tem ideia do porquê da pessoa estar agindo daquela forma. E aí a gente acaba usando a famosa licença poética para preencher as lacunas que estão faltando. Fala assim, não, eu vou pensar do jeito que eu quiser. E aí, é que nem você tá viajando, você tá no meio no meio das plantações de soja aqui do Goiás, sei lá, e teu carro fura o pneu. Só que você tá sem macaco. Tá chovendo e seu celular não tá pegando. E agora? Você fala, bom, vou sair, vou ver se eu acho uma casa aqui perto para pedir um macaco emprestado ou talvez ligar pro seguro, né? Se alguém ainda tem dinheiro para pagar seguro nesse mundo. Mas enfim. Você vai, encontra uma casa e vai em direção da casa. Enquanto você tá no caminho, o que eu penso? Começa a passar a situação na minha cabeça. Como é que eu vou falar com aquela pessoa? Tô todo encharcado aqui, no meio do nada. Como é que eu vou falar com aquele indivíduo? E aí você começa a pensar, e se ele cobrar para usar o telefone ou o macaco dele? Tá bom, se ele cobrar uns R$50 eu tenho como pagar. 100 até aceito. Mas e se ele decidir abusar da situação? Aí você vai pensando naquela situação, vai... Não, eu preciso que você faça outras coisas pra mim. Você vai ser meu escravo por 1 mês pra eu poder te emprestar o telefone. Aquela situação vai escalonando, né? E isso sai do controle. Quando você chega na porta, a pessoa abre e pergunta o que você está precisando, você prontamente já diz assim, eu não quero nem seu telefone, nem seu macaco, pode ficar com eles, você é um mesquinho. Por quê? Porque no meio do caminho você preencheu todas as lacunas com a tua própria criatividade. Porque você achou que as pessoas são ruins, né? Ou uma pessoa dando uma palestra, sei lá, esse exemplo é interessante, que eu tava ouvindo um rabino falando sobre isso. Ele tava dando uma aula, e aí uma senhora veio falar com ele depois, né? E ela disse assim, que maravilhoso, que maravilhosa é. E aí ele na própria cabeça, minha fala é maravilhosa, minha atitude foi maravilhosa, minha erudição é maravilhosa, eu sou uma pessoa maravilhosa. Aí a mulher completa com, que maravilhosa é, como é maravilhosa sua esposa. Eu conheço ela desde pequeno, tá? Ou seja, não tinha nada a ver com ele, ele falou assim, entende? Essas situações são as quais isso é preencher as lacunas. A gente responde pelas outras pessoas e tá achando que sabe o que vai ser dito no futuro, né? Tem uma pessoa que foi muito importante na minha vida, que infelizmente já se foi, mas uma vez ela falou o seguinte, não fale comigo como se você soubesse o que tá passando na minha cabeça, porque você não tá. E a partir disso eu tento não fazer mais isso, né? Então, o Maharal de Praga, no Derech HaChaim,
né, no Caminho da Vida, que é o comentário dele sobre Pirkei Avot, ele explica o seguinte sobre essa parte. Quando eu vejo alguém fazendo uma coisa, eu não tenho nem o contexto e nem sei o que a pessoa está pensando. E eu penso que aquilo não é correto, eu não posso agir em cima disso. Mesmo assim, a Mishnah está explicando que você não deve definir o indivíduo por aquela ação, porque teoricamente, se você for colocado numa situação de desafio parecido, pode ser que a circunstância não seja tão difícil para você, ou não tão ligada à sua personalidade. Ou seja, aquilo nem seria um desafio para você. Ou, se você estivesse na mesma situação, você reagiria da mesma forma. Você não sabe? Muitas pessoas, antes de terem filhos, e aí é o exemplo de pessoa que não tem filho, mas é uma coisa que a gente ouve bastante. Você vê pai perdendo a paciência com alguma coisa que a criança fez e pensa, não, eu nunca vou fazer algo do tipo com meu filho, quando você não tem filho, né? E no fundo, o que você está fazendo? Eu vou criar meus filhos melhor que aquela pessoa. Então, como é que você tem o direito de saber isso? Você não sabe nem como é que vão ser seus filhos e nem como é que é ter filhos. Então, como é que você tem o direito de pensar nisso? Pelo simples fato de achar que você se controlaria, você está dizendo aquele indivíduo é descontrolado e não sabe educar a criança. Certo? Então, quando tem os filhos, percebe que nem sempre, na verdade, quase nunca, a situação é tão simples quanto parece. Certo? Já que, vou dar um exemplo aqui, eu tenho dificuldade com meu cachorro, né? Que não é um filho. Eu fico imaginando como que seria com um ser humaninho, né? Então, meu cachorro já tá aqui no meu pé aqui, já é difícil. Imagina um ser humaninho, né? Então, essa aqui é a questão. Gemarai Moed Katan conta uma coisa interessante. E essa aqui eu acho que vai pegar vocês de surpresa. Número 6. Quais foram as primeiras palavras de Davi? Gemarai responde. E Davi falou a Hashem as palavras desse cântico no dia que Hashem o livrou das mãos de todos os seus inimigos, das mãos de Shaul, do rei Saul. O santo, bendito seja, disse a Davi, Davi, recitaste um cântico pela queda de Shaul? Se você fosse Shaul e ele Davi, eu teria destruído muitos Davi diante dele. O que isso quer dizer? O Rashi explica que Hashem está dizendo o que para Davi? Você não vem aqui me dizendo que você é melhor que ele, não. Porque você não sabe o que é o Yetzer Hará dele. Você não sabe quais são as batalhas dele. Você não pode pensar que você é mais elevado que ele porque você foi salvo. Porque você ganhou. Porque você não tem as mesmas dificuldades dele. Você não tem e aí o Rashi cita nominalmente a palavra depressão. Você não sabe a depressão que ele carrega. Se você tivesse nascido com o Yetzer Hará dele, você não seria metade da pessoa que Shaul é. Ou Shaul foi. Complicado. Né? Então, julgar alguém baseado no que eu tô vendo, e outra, Davi tá sendo perseguido. Então, a gente tá falando assim, ele não tá te perseguindo porque você é o bonzão. Tá te perseguindo porque ele tá perdendo as batalhas dele. E você não tem direito nenhum de falar disso. Né? Então, julgar alguém baseado no que eu tô vendo é efetivamente tirar conclusões precipitadas, e isso a gente não pode fazer. Tem uma história maravilhosa na Gemara em Sanedrim, que é a história do Rav Ashi. No 102b, número 7, diz o seguinte. Rav Ashi finalizou sua aula sobre os 3 reis. Esses são os 3 reis que foram os 3 declarados que não iriam para o Olam Rabá, que não vão para o mundo vindouro. Tá? Ele disse, amanhã começaremos a aula com os nossos amigos, os 3 reis. Falou isso. Menashe, filho de Isquiar, filho de Ezequias, aparece um dos reis que não mereceu o Olam Rabá, rei de Yehudá, veio e apareceu para ele um sonho, para o Rav Ashi. Menashe disse, me chamaste de amigo e amigo do teu pai? Como você pode me chamar de igual? Quem você acha que você é para achar que a gente está no mesmo nível? Essa é a pergunta que Menashe está fazendo para ele. Menashe perguntou, de onde você deve começar aquele que fez uma brahá, né, específica. Aí eles tem uma discussão alárrica entre os dois e o Rav Ashi não consegue responder as perguntas que Menashe faz. Ou seja, Menashe sabe mais alahá do que o Rav Ashi. Depois da discussão diz o seguinte, Rav Ashi diz a ele, já que foi tão sábio, como pôde se envolver com a Avodazara? Como é que você se envolveu com tanta idolatria, já que você sabia tanta coisa? Como é que isso é possível? Menashe diz o seguinte, se você tivesse lá, teria pegado tua capa e corrido atrás de mim.
No dia seguinte, Rav Ashi disse aos sábios, na aula dele, né? Que ele falou que ia falar dos amigos. Ao falar de nossos mestres, ou seja, aqueles caras que antes ele estava falando de, eles são gente normal igual a gente. Não é bem assim. Né? Então, Menashe, o que está dizendo para Rav Ashi? Não me traduza da forma que você achar melhor. Não pense que você sabe, você está me lendo que nem um livro. Não tente me definir a partir da sua visão limitada de mundo. Mesmo sendo um grande sábio, um grande amoral, estudioso de Torá, você não faz ideia de como era. Você não faz ideia nem de quem eu sou e nem do que eu passei. Porque se você estivesse lá, você teria sido o primeiro da fila. Quando a gente volta para o Pirkei Avot, ele diz assim, não devemos ter fé em nós mesmos até o dia da nossa morte, né? O que está querendo dizer? Não fica confiante, não fica confortável. Não fica achando que você já sabe tudo, que está tudo certo. Né? Não fica confiante demais. Logo depois Hillel faz o quê? Não julgue os outros, porque Rabbeinu Yonah explica que existe uma conexão íntima entre essas duas ideias. Porque por que eu julgo o outro? Porque eu acredito que a minha percepção do outro é a percepção correta. Eu tenho a confiança na minha forma de ver o mundo e por isso eu tenho a audácia de julgar o outro. Ou seja, não vamos julgar o outro coberto dessas duas características que eu chamei de maravilhosas anteriormente, dessas duas midot, arrogância e ignorância. É assim que a gente chega no caminho que Hashem fala que é o caminho da morte. Tá? É assim que a gente bota o pezinho lá dentro. Eu botei uma frase do Mark Twain, que acho que traduz bem essa situação. Né? Quando eu era um menino de 14 anos, meu pai era tão ignorante que eu mal conseguia ficar perto dele. Mas quando eu fiz 21, fiquei impressionado com o quanto o velho aprendeu nesses 7 anos. Né? Quando a gente fala de liderança, isso vale para qualquer tipo de liderança. Sempre que eu falo de liderança, mas eu não sou liderança de nada. Não, você é uma liderança em determinados momentos dentro da sua casa, na sua comunidade, no seu trabalho. Quanto à liderança, não tomar conclusões precipitadas é uma coisa fundamental para você ser produtivo e efetivo em determinadas situações. O Tiferet Israel, ele escreve o seguinte, que quando a gente tem a responsabilidade e o privilégio de estar numa posição de liderança e sabe que alguém fez uma coisa de errado, e a gente lê que a gente não tem que julgar o outro, a Mishnah está querendo dizer o quê? Está querendo dizer o seguinte, tenha compaixão quando você for julgar o outro. Não envergonhe aquela pessoa, não faça ela se sentir desvalorizada ou que não tenha valor nenhum. Tenha compaixão. O sentimento principal que você como liderança deve sentir, segundo o Tiferet Israel, é dor. Você tem que sentir dor. Angústia de que o outro não foi capaz de superar o desafio que Hashem botou diante dela. Como que a gente chega nesse sentimento? E aí ele explica que a gente nunca vai saber o quão difícil para ele é passar por aquela situação. Quanto que é difícil ele ter que lidar com aquela situação. Mas isso não quer dizer que tá tudo ok, tá? Você vai ter que lidar com o erro da pessoa, sei lá, se você é a liderança, às vezes fala, olha, isso não pode acontecer de novo, qualquer coisa parecida. Óbvio que cada caso é um caso. Mas não é fazer o que quiser e não julgar. Você pode fazer o que quiser que eu não vou te julgar, não é isso. Isso seria ignorar o bem e o mal. E a gente não faz isso. Esse não é o caminho da Torá. O caminho da Torá está ligado com uma coisa que a gente já discutiu antes. A pessoa não é definida por uma ação certa ou errada. Então a gente não toma conclusões precipitadas. Mas se uma ação for errada, ela tem que ser corrigida. E para isso, para você corrigir de uma forma efetiva, o Tiferet Israel está dizendo, tenha compaixão. Sinta a dor do outro. Tente sentir a dor do outro, né? Obviamente a gente não consegue 100% das vezes. A gente nunca sabe qual é a dificuldade do outro. Essa é a grande discussão. A gente nunca vai saber pelo que os outros estão passando. A gente tem uma história que definiu nossa história como uma nação e essa é uma história importante. De julgar o outro, vamos dizer assim. O que surgiu de uma conversa que parecia uma coisa pequena gerou um tumulto e tanto. Qual a história é essa? Yosef e os irmãos dele. Quando os irmãos estão voltando do Egito, eles entendem que aquelas dificuldades que eles estão passando poderiam estar conectadas com o que eles fizeram com Yosef. Bereshit diz o seguinte, número 9. E cada um disse a seu irmão, de certo somos culpados por nosso irmão, pois vimos a angústia da alma ao rogar a nós e não escutamos. Por isso veio-nos essa angústia, a dificuldade pela qual eles estavam passando.
E Reuven respondeu-lhes, dizendo, eu bem que vos falei, eu avisei, galera, vocês não quiseram ouvir, não pequeis contra o menino, mas não me escutastes. E eis que seu sangue também é requerido, ou seja, vocês vão ter que pagar alguma coisa. E esse forno explica de uma forma brilhante as palavras de Reuven. Ele diz o seguinte, Reuven diz que Yosef não queria o mal dos irmãos quando foi dedurar eles lá, como sua morte. Por exemplo, porque os irmãos interpretaram, segundo o forno, que eles irem dedurar eles pro pai, ele quase estava ameaçando eles de morte. Ele diz assim, mesmo fazendo o que fez, porque foi pesado o que você fez, não foi de boa o que você fez. As situações vieram de um local de imaturidade. Ele era infantil. Ou seja, você fez o que fez porque ele era uma criança. E é isso que o Reuven está falando. Não pequeis contra o menino. Ele é uma criança, ele não sabe o que ele está fazendo. Ele pode ser um gênio. Como era. Yosef era uma pessoa genial, estudioso, brilhante, né? Mas ele ainda era uma criança. E é isso que o Reuven está falando. E todos, se eles tivessem visto isso em Yosef, talvez as coisas pudessem ser um pouco diferentes. Quando a gente fala de liderança, nesse caso inclusive, a gente tem uma diferença entre lideranças territoriais e lideranças piedosas. A primeira é aquela ideia de, não, você está me ameaçando e ameaçando a minha história. Que foi o caso deles. Esse território aqui quem manda é a gente. Você está ameaçando tanto o território quanto a nossa liderança. Né? E isso não está ligado aos indivíduos necessariamente, senão àqueles, né, que estão na posição de liderança, né? Aqueles, só que tem que lembrar, uma posição de liderança tem a ver com ajudar, com encorajar as pessoas que estão sendo lideradas, vamos dizer assim. Quando a pessoa fala, essa aqui é minha escola, essa aqui é minha shivá, minha reputação que está em jogo, né? Se tem alguém que não segue a lógica que você acha melhor, fica difícil ter compaixão, como foi citado pelo Sefer de Israel. É difícil sentir a dor daquela pessoa que não está realizando o próprio potencial naquele momento. Mas mais que tudo na vida, aquela pessoa é uma ameaça à situação, àquilo que eu estou tentando construir. E isso seria uma liderança territorial. Você lida com isso de uma forma animal. Você retira aquela pessoa de alguma forma. É um sentimento quase animal. E o tipo piedoso? É você entender que não é tudo sobre você. Óbvio que eu quero ter uma boa reputação, que eu quero que, sei lá, que o exemplo da Yeshiva, que a minha Yeshiva cresça, mas eu não vejo aquele que não segue o caminho que eu ditei como uma ameaça. As decisões têm que ser tomadas com cuidado. Tá bom, ele não está fazendo o que eu acho que é melhor. O que eu faço agora? Então tem que pensar, conversar com as pessoas que têm mais experiência, por exemplo, falar assim, você já passou por essa situação com alguém que tá na sua escola, sei lá, né, para voltar no exemplo da Yeshiva, né? O sentimento não é você está entrando no meu espaço e está querendo me tirar do meu trono. Não é esse o sentimento, né? O líder piedoso é, eu estou aqui na retaguarda para tentar ajudar. Você tem que fazer suas coisas, mas se você precisar de apoio, eu estou aqui. Avaliar a situação com sentimento de compaixão e sentir a dor, que o Tiferet Israel falou. Isso tudo está ligado com o que a gente está discutindo. Falta de contexto, aquela bela noção para de novo abusar das ironias, para usar um termo que eu ouvi essa semana. A bela combinação de arrogância e ignorância, né? Essas duas coisas estão ligadas a tudo isso que a gente está discutindo. Então vamos falar de um exemplo de uma outra categoria, daquela outra categoria, né? De preencher as lacunas. Quando Miriam fica doente com Tsarat, Moshe pede pela sua melhora, né? Moshe vai lá e fala assim, não, Hashem cura ela. O que ele fala exatamente? Número 11. Moshe fala assim, El Hashem lemor, El na refana lá. É isso que ele fala. E Moshe clamou a Hashem dizendo, Deus, rogo-te, cura. E o Rashi faz uma pergunta muito interessante. Por que Moshe não rezou mais? Por que ele não ficou uma hora fazendo uma amidá ou qualquer coisa parecida? Mas, porque para que alguns em Israel não dissessem, quando sua irmã tem problemas, ele oferece rezas longas. Ele não queria abrir espaço para que o pessoal tomasse conclusões precipitadas, né? O povo, e aí a gente tem
tem uma questão séria aí, né? Como assim o povo ia julgar, né? O povo falaria algo do tipo, né? Interpretar uma coisa boa como uma ação de rezar pela saúde de outra pessoa, da família, e deturpar isso dizendo que é egoísta. Mas o povo não tava numa outra situação espiritual, né? Que conclusão seria essa? Esse é Moshe, o nosso mestre, que diz que é nosso mestre? Ele me parece bem egoísta. Como assim? O povo, de novo, a gente tem que lembrar. Am Ksheoref, né? Povo de dura serviço, pescoço duro, cabeça dura. Isso quer dizer o quê? Né? Que às vezes é à toa mesmo. Que a gente sabe que os nossos relacionamentos com lideranças nem sempre é simples, mesmo que seja Moshe, né? De novo, a gente acha ruim as nossas agora, o pessoal tinha Moshe e reclamava. Então, o povo tem dificuldade de ouvir ordem, essa que é a grande questão. A gente não tá tão aberto a ouvir certas ordens, né? Dizer pra onde que a gente tem que ir e tal. A gente tem livre-arbítrio, eu faço o que eu quiser, peraí. Né? Então, nas horas que alguém põe uma ordem assim, você fala, não, calma lá, né? Vamos discutir isso aí. Isso vale para qualquer tipo de liderança, tá? Pai, rabino, líder comunitário, né? Se a gente não gostou do que a gente ouviu, é 2 tempos para transformar aquilo numa coisa negativa. E às vezes a gente nem percebe. Isso seria um exemplo de preencher lacuna, né? Durante esses momentos de pandemia que a gente está vivendo, né, a gente vê entusiasmo, confiança das pessoas sobre áreas da vida que, se você olhar objetivamente, a gente sabe muito pouco daquilo na realidade. A gente tem uma ideia, mas saber mesmo? Será que sabe? Né? Quantos realmente estudaram imunologia, virologia, infectologia e as questões sociais e políticas que estão envolvidas com isso tudo, né? Pode ter sua opinião, mas dizer que ela é a certa, né? Quantos fizeram isso de forma cuidadosa, né? E tem experiência ao ler certos tipos de estudos científicos, etc. Pensa bem nessa situação, né? Mas a gente não precisa pedir muito para instantaneamente julgar o outro. Esse que é o negócio. Eu julgo os outros com as minhas próprias conclusões, preenchendo as lacunas, sem saber do contexto, usando todo o meu arsenal de ignorância e arrogância, né? Então, obviamente, você tem que estar agindo dessa forma, eu falo pro outro. Isso é óbvio, mas é mesmo. Se você não está fazendo isso, você é um orachá. É isso que a gente faz. Como é que eu vou saber o que é de verdade? Você sabe mesmo qual é a verdade? O Rabbi Yonatan Eibishitz, ele fala sobre o conflito de Yosef com os irmãos também, né? Ele fala sobre esse pedaço aí que tá no 12, é isso? Isso, no 12. E os irmãos viram que seu pai amava mais a ele, Yosef no caso, do que a todos os seus irmãos. E odiaram-no. E não podiam falar-lhe em paz. Vaisheno, Otó, Veló, Yachalu, da Berole Shalom. Ou seja, não tinham como falar com ele em paz. E Urashi explica o seguinte: eles não falavam nada com suas bocas, pois tinham algo muito diferente em seus corações. Tá. Aí o Rabbi Yonatan fala o seguinte. Ele diz que a Torá estaria dizendo o seguinte pra gente aqui. O que eles fizeram foi errado. O que eles fizeram de errado? Essa intenção poderia ter mudado toda a história. Qual intenção? Se eles tivessem conversado. Quando somos capazes, segundo o Rabbi Yonatan, de ter uma conversa com alguém e explicar como estamos nos sentindo e discutimos, cada um se explicando e tentando se entender, essa é a habilidade que temos que usar para remover o ódio, a negatividade e os julgamentos desnecessários. Por isso a Torá dá o direcionamento. Se você não está em paz com alguém, converse. Tá? Mas aí, de novo, não é falar de qualquer jeito. A Torá tá falando. Não teve conversa porque eles não tinham paz para conversar. Arruma um jeito de fazer com paz, né? Mas tem que tentar conversar. Quanto mais distante a gente se vê um do outro, quanto mais os julgamentos à distância ficam muito mais fortes, né? Eu acho engraçado esse exemplo, né? Você tá dentro do carro, aí você vê alguém fazendo uma barbeiragem, assim,
cara é um desgraçado, sei lá. Aí se você tá no carro, no passageiro, e seu amigo é o motorista, e ele faz uma barbeiragem, você fala, pô, você podia ter tomado mais cuidado. Porque ele tá mais perto de você. Mas se foi você que fez a barbeiragem, você vai justificar o porquê de ter feito. Não, tava tudo sob controle. Porque tá mais perto ainda, né? Então, ele conclui explicando que a gente que quando a gente tem uma conexão que busca remover essa negatividade, buscando a paz, seja individual, comunitária ou nacional até, a forma mais efetiva de recuperar ou criar um relacionamento é com o diálogo. Se os outros Shivatim, se os outros irmãos de Yosef, os outros líderes tivessem tido a força e o cuidado para conversar com o Yosef, e deixado claro, a gente não tá bem com essa situação. Mesmo que tivesse começado com um atrito, né, e que a conversa tivesse, sei lá, começado de uma maneira... devia ser, talvez a conversa fosse constrangedora. Fala assim, pô, você é nosso irmão mais novo, você tá tirando? Isso talvez tivesse mudado o futuro do povo como um todo. Targum Yonatan, voltando lá, ele falou que a lembrança de Miriam seria uma mitzvah para não julgar o outro. E o que quer dizer que a gente não pode julgar o outro? Quer dizer que a gente não pode diferenciar bem do mal? Não. A gente tem que evitar tirar conclusões precipitadas do outro. A gente não pode traduzir o outro baseado numa ação, baseada na nossa percepção limitada de quem ele é ou do que ele está fazendo. A gente tem duas razões principais para isso. Falta de contexto, ou porque a gente é criativo e preenche as lacunas. E, sem contar a nossa ignorância e arrogância, né? Mas para quebrar essas barreiras, a gente nunca pode ignorar a situação, né? Porque o ódio e o desrespeito, eles florescem, crescem e são nutridos por essas duas midot, pela arrogância e pela ignorância. Eu deixei aí para finalizar um textinho do Rabbi Israel Salanter, que diz o seguinte, número 13. Não devemos pensar sobre os outros ou seus assuntos, a não ser que seja para o benefício deles, seja de seus corpos ou de suas almas. Fora isso, não devemos pensar sobre eles. Então vamos tentar conversar, tentar unir as pessoas, sem nenhum tipo de conclusão precipitada. E sempre tentar agir com amor, compaixão, buscando paz, né? Então eu fico por aqui. Obrigado, pessoal. Eu sei que tem gente que tem que sair, mas eu agradeço a paciência aí. Obrigado e boa noite para todo mundo.